Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mas que ultimamente tem se tornado numa cidade perigosa e muito perigosa. E a sua cidade? É uma cidade maravilhosa? Será que existe cidade maravilhosa neste mundo? Existe paraíso neste mundo? E se não, onde está o paraíso? É ao vivo, é para valer, é para você. Começa agora Além dos Fatos. Muito obrigado por sua companhia. Obrigado por preferir estar com a Novo Tempo, o canal da Esperança. E eu já quero compartilhar abraços. Vou começar aqui com o Luiz Facundes e a Almerinda. Eles são de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. Serão inclusive batizados amanhã. Deus abençoe muito você, Luiz Facundes e Almerinda, vocês dois, esse casal, essa família. Vocês estão tomando a mais sábia decisão da vida. Vocês estão se colocando ao lado do Senhor Jesus Cristo. Parabéns por isso. Quem sabe dificuldades poderão surgir no caminho, porque todos passamos por elas, mas com a bênção do Senhor, vocês vão vencer. Parabéns pela decisão, pelo santo batismo. Eu quero abraçar também a Alessandra Almeida, que é de Cidade Tiradentes, em São Paulo. Também o Rubens Santana, de Tatuí, São Paulo, a Kimberly Cruz, de Brasília, Distrito Federal, e a Evelyn Ferreira, de Andradas, Minas Gerais. E esses abraços se estendem a todos os nossos queridos telespectadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu quero apresentar um presente para você, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista foi preparada muito carinhosamente pela equipe da Escola Bíblica da TV Novo Tempo, com o propósito de ajudar você no estudo das Santas Escrituras. Por exemplo, o primeiro capítulo da revista, o título é Verdades para um Mundo Assustado. E a gente vive mesmo num mundo muito assustado, né? Com tantos problemas, com tantas dificuldades, tanto sofrimento. Qual é a verdade de Deus para esse mundo que anda tão assustado? Qual é a esperança que a palavra de Deus nos traz? Se você desejar a revista Verdades para o Tempo do Fim, é só você solicitar entrando no blog do nosso programa e nós vamos lhe enviar gratuitamente, tá bem? Ou então você pede pelo telefone, ligando em horário comercial, o DDD é 12 21 27 31 21. Nossa equipe vai anotar os seus dados e vai lhe enviar a revista pelo correio, você não vai pagar absolutamente nada. E assim você terá uma compreensão melhor de extraordinários temas da Santa Bíblia. Eu quero também lembrar os amigos do Espírito Santo, os queridos amigos capixabas. Esse próximo final de semana, já a partir de amanhã, eu terei o privilégio de estar aí no estado do Espírito Santo. Amanhã, quinta-feira, a partir das 19h30, em Barra de São Francisco. Na sexta-feira, também às 19h30, em Baixo Guandu. No sábado, a partir das 9 da manhã, em Linhares. E no sábado também, às 5 da tarde, em Vitória, lá na Praça do Papa, ok? Vitória, sábado, 5 da tarde, na Praça do Papa. E no domingo, 9 da manhã, em São Mateus, e domingo, às 7h30 da noite, em São Gabriel da Palha. Inclusive, o Dilson e a Débora, que são cantores da gravadora Novo Tempo, estarão comigo. Vai ser um momento muito sublime, muito especial. Louvores serão apresentados a Deus. Terei o privilégio de compartilhar com você a palavra do Senhor e eu não tenho dúvida de que o Senhor, por sua bondade e graça, estará conosco. Eu convido você, convido sua família, peço que você convide seus amigos, você que é telespectador da Novo Tempo, que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, você que talvez seja aluno da nossa escola bíblica, que também gosta das músicas da nossa gravadora, você é nosso convidado. Esteja conosco, participe desses encontros, e eu tenho certeza que serão bênçãos do Senhor sobre você e sobre mim. A violência no Rio de Janeiro tem se tornado cada vez maior. Isso tem trazido muitas preocupações para as pessoas que ali vivem, muita tristeza, muita apreensão.
Afinal de contas, o rio é a nossa referência de um lugar belo, de um lugar bom para se viver. Pessoas super alegres, pessoas amigáveis, solidárias. O carioca é muito maneiro, não é? Mas, infelizmente, os problemas no Rio têm se acentuado cada vez mais. Confira a matéria. O Rio de Janeiro é considerado patrimônio cultural da humanidade. E não é para menos. A cidade possui belas paisagens, lindas praias, pontos turísticos que são únicos e atraem todos os anos milhares de pessoas interessadas em conhecer a cidade do Cristo Redentor. Mas, infelizmente, o paraíso que tanto encanta sofre com a violência desenfreada. Uma menina de 10 anos morreu na última terça-feira após uma troca de tiros entre a polícia e traficantes. Vanessa Santos é a quinta criança vítima de bala perdida em 2017 no Rio de Janeiro. Ontem foram registrados 15 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos. Confrontos entre policiais e bandidos já fazem parte da rotina dos moradores. Para ajudar a população, uma plataforma colaborativa foi criada. O site Fogo Cruzado permite que o morador informe em quais pontos da cidade está ocorrendo tiroteios. Além da crise da segurança, o Rio de Janeiro sofre com uma grave crise econômica sem precedentes. Saúde, educação e lazer estão diretamente prejudicadas. Com tantos problemas sociais, fica difícil acreditar que o Rio seja um dos melhores lugares para se viver. Além de tudo isso que foi apresentado na matéria, ainda recentemente eu vi uma situação em que vários policiais, dezenas de policiais, foram presos nesses últimos dias aí no Rio de Janeiro. Policiais que estão se corrompendo, né, que se corromperam. Eu costumo ver os nossos policiais, seja da Polícia Militar, seja civil, seja federal, seja rodoviária, eu gosto de ver os nossos policiais como sendo nossos heróis. Mas é evidente que eu estou falando dos verdadeiros policiais, dos bons policiais. Aqueles que se corrompem, em realidade, não são policiais, são bandidos. São até piores do que os bandidos, né? Porque eles usam uma farda, usam o uniforme e a população os identifica como pessoas do bem. Afinal de contas, o policial está ali para servir, para proteger a comunidade, as pessoas. O policial está ali para combater o crime, combater o mal. Mas quando o indivíduo desses, ele muda de lado, apesar de não mudar o uniforme, ele está traindo a confiança que é depositada nele. Por isso que eu acho que um policial que se torna bandido é pior ainda do que os outros bandidos e deveria até receber uma punição maior. E, aliás, isso aí inclui fiscais. Imagine, o indivíduo é colocado para fiscalizar uma determinada área exatamente para que as coisas aconteçam de maneira correta ali, mas ele próprio faz as coisas erradas, ele se corrompe. Ou então um juiz, a gente vê um juiz como um indivíduo que pratica a justiça. Eu penso que policiais, fiscais, juízes e tantos outros, quando se corrompem, por traírem a confiança que é depositada neles, eles poderiam receber uma punição ainda maior do que os outros. E o que dizer então dos políticos, hein? Que são eleitos com o voto popular, geralmente fazem campanhas e com promessas tão criativas, tão bonitas, algumas é verdade que muito exageradas, mas eles falam de iniciativas que vão promover o bem comum, iniciativas que vão trazer justiça social, vão promover a educação, promover moradia, segurança, saneamento básico, etc, etc. As pessoas acreditam neles, mas muitos deles, quando chegam ao poder, quando desenvolvem o cargo, fazem isso de uma forma corrupta, desviam o dinheiro do povo. Quer dizer, desviar é uma maneira assim branda que a gente usa, na verdade é roubar, não é? Então eu penso que esses políticos que roubam, que se corrompem, eles deviam ser punidos exemplarmente, com uma punição até maior do que os outros, exatamente por traírem a confiança. Essa história de foro privilegiado, isso está fora o privilégio. Eu acho que esses políticos corruptos merecem uma punição ainda maior. E olha, já que estou falando, eu vou mais longe. E os pastores e padres que se corrompem também, não é?
O indivíduo que se coloca como um líder religioso, seja qual for o título que ele receba, um pregador do Evangelho, as pessoas tendem a olhar para esse homem ou esta mulher como sendo alguém de bem, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas, de repente, aquele que parece uma ovelha revela-se um lobo voraz, roubando a igreja, ou, por exemplo, praticando a pedofilia. Eu penso que esses pastores, esses padres e outros líderes religiosos que se corrompem, eles deviam receber uma punição ainda maior do que os outros criminosos. Exatamente por isso, porque traem a confiança que lhes é depositada. Bom, mas essa é só a minha modesta opinião. Deixa esse assunto para lá, foi só um rápido desabafo. Vamos fazer uma oração para a gente pensar em nosso tema de hoje. Ó Deus e Pai, te peço por tua graça, Senhor, que o Espírito Santo toque o nosso coração e nos aproxime cada vez mais de ti, Senhor. E que a tua palavra seja luz que ilumine os nossos caminhos e alimente a nossa esperança. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fico pensando na cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Uma das cidades mais lindas que eu conheço, de todas as cidades por onde já andei aí pelo Brasil e mesmo no exterior. Eu penso que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas, não só do Brasil, mas do mundo. E como eu disse há pouco, além das belezas naturais do Rio, o Rio tem um povo maravilhoso. O povo do Rio geralmente é gente assim alegre, é gente para cima, alto astral, gente solidária. Carioca é maneiro, não é? Agora você imagine como seria viver no Rio de Janeiro. Esta cidade maravilhosa, viver ali sem traficantes, sem assaltantes, sem políticos corruptos, sem balas perdidas. Como seria viver no Rio de Janeiro? Acho que todo mundo ia querer morar ali, não é? Porque realmente é um lugar muito lindo. Mas a gente não pode se iludir. A grande verdade é que não existe paraíso nesse mundo. E olha aqui, quanto mais gente se ajunta num determinado lugar, mais maldade, mais crimes, mais pecados, mais perigo. Não existe paraíso nesse mundo. João, o discípulo amado, primeira carta, capítulo 5, verso 19, ele diz assim, o mundo inteiro jaz no maligno. E essa é uma grande verdade. A gente não pode se iludir. Hoje mesmo as cidadezinhas pequenas estão se tornando perigosas. Há pessoas que às vezes vivem no campo e viviam tranquilas no campo, hoje até no campo, as pessoas já não têm mais segurança. Não existe paraíso neste mundo, porque como diz João, o mundo inteiro jaz no maligno. E tem mais, esse mundo que jaz no maligno, ele está condenado ao fogo, ele está condenado à destruição. Já abri a minha Bíblia aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Leia os versos 7 e 10. Está escrito assim, no verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo e estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz isso, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra. Se você verificar nos versos anteriores, Pedro diz que foi pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, que a terra foi completamente destruída com água, uma referência ao dilúvio. E agora ele diz que os céus e a terra, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra de Deus, têm sido entesourados, têm sido reservados para o fogo, estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É evidente que ele está falando aqui de um julgamento, julgamento, de punição, isso está, diz Pedro, para acontecer. Agora eu leio o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja que coisa tremenda. Pedro diz que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Quando ele diz assim, olha, mas virá, porém virá o dia do Senhor, ele está dizendo, olha, isso é um fato incontestável. Isso está certo, isso vai acontecer, se os homens crerem ou não. Se os homens
zombarem dessa profecia, dessa palavra de Deus, ou se eles crerem nessa palavra ou não, o fato é que esse dia virá, e virá, como diz Pedro, como ladrão o dia do Senhor. O próprio Jesus usou essa expressão, que a sua segunda vinda seria como ladrão. João usou essa expressão, Paulo também usou. A ideia é simples, é de que o dia do Senhor virá de surpresa. Para aqueles que não creram, para aqueles que não se prepararam, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Aqui eu imagino uma referência ao ruído das chamas, e os elementos se desfarão abrasados, queimados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tremendo, hein? Mas olha, aqui no Além dos Fatos, a esperança está sempre em pauta. E a nossa esperança está baseada na própria palavra do Senhor. Palavra do Senhor que é fiel e verdadeira. Palavra do Senhor que é genuína, é confiável, é autêntica. Aqui no Além dos Fatos, a esperança está sempre em pauta, porque a palavra do Senhor sempre tem uma mensagem de esperança para você e para mim. E eu cito agora as palavras do Senhor Jesus Cristo, que são muito conhecidas. Estão talvez entre as mais lindas palavras proferidas pelo Mestre. É João capítulo 14, versos de 1 a 3. Talvez você também saiba de cor. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, disse Jesus, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, que maravilha! Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Ele havia dito, um pouco antes para os seus discípulos, que ele iria morrer, ele iria ressuscitar, voltaria para o Pai, e os discípulos ficaram tristes, porque não estavam entendendo bem toda a situação. Eles não tinham uma compreensão completa ainda do plano da redenção. Os pensamentos deles eram meio confusos. Quando Jesus disse, eu vou morrer, vou ressuscitar e voltarei para o Pai, os discípulos ficaram tristes. Foi nesse contexto que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, não fiquem pesarosos, não fiquem desanimados e abatidos, porque olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou para lá e eu vou preparar lugar para vocês. E olha aqui, diz Cristo, se não tivesse lugar na casa do meu Pai para vocês, eu lhes teria dito. Mas se eu estou dizendo para vocês que eu vou preparar lugar para vocês, que na casa do meu Pai tem lugar para vocês, é porque tem. Se eu estou falando é verdade, creiam nisso, eu vou preparar o lugar de vocês. E quando eu for preparar o lugar, então eu voltarei. E eu tomarei vocês, levarei vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo está condenado ao fogo e à destruição, mas na casa do Pai há lugar para você e para mim. O nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, preparou um lugar especial. E aí a gente pensa assim, se em apenas 6 dias de criação, refiro-me ao Gênesis, capítulos 1 e 2, se apenas em 6 dias de criação, o Senhor criou este mundo tão lindo. Imagine você o que o Senhor tem preparado para os seus filhinhos nesses últimos séculos. Oh, sim, há uma cidade maravilhosa que o nosso Senhor, nosso maravilhoso Cristo já preparou para você e para mim. Nós poderemos desfrutá-la logo, logo, pela graça do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, os filhos de Deus, não devemos nos atentar para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Paulo diz assim, porque as coisas que se veem, elas são temporais, são efêmeras, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Isso é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Repito para você, Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, não colocando nossa atenção maior na vida, nas coisas que a gente vê. Porque as coisas que a gente vê, ele diz, são temporais, passageiras, estão todas condenadas ao fogo.
todas condenadas à destruição. Não há nada que a gente veja nesse mundo que não vai passar pelo fogo, que não será consumido, que não será purificado. Tudo vai passar pelo fogo. É por isso que Paulo diz que a nossa atenção maior não deve estar nas coisas que nós vemos. Elas são temporais, mas nas que nós não vemos. Porque as coisas que nós não vemos, elas são eternas. A mensagem é clara, é inequívoca. Há uma realidade superior a esta, preparada por Deus para os seus filhinhos. Existe sim um paraíso. Se os homens crerem nisso ou não, o paraíso continuará existindo. O paraíso será uma realidade para aqueles que creem. Oh, sim, Deus já preparou uma cidade maravilhosa. E pela graça do Senhor, você e eu que temos crido, nós vamos alcançá-la. Repito, pela graça do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe que essa confiança que você e eu temos já foi vivida, experimentada por tantos outros filhinhos no passado. E eu estou abrindo aqui a minha Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. O texto fala de homens e mulheres de Deus dos tempos do Antigo Testamento que foram fiéis ao Senhor, que confiaram na palavra do Senhor. E quando o autor de Hebreus se refere a Abraão, capítulo 11, agora no verso 10, ele diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão e seus filhos, eles aguardavam uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A expectativa de Abraão era um dia alcançar esta cidade maravilhosa, porque Deus havia lhe prometido. A cidade em que o próprio Deus é o arquiteto, foi Ele quem planejou, foi Ele quem desenhou, mas o texto diz que o Senhor também é o edificador, Ele é o construtor. Ei, que cidade é essa? Que cidade maravilhosa! E aí no verso 13 diz assim: todos estes, falando de Abraão, de seus filhos e outros patriarcas, além de outros homens e mulheres de Deus, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estes homens todos do passado morreram na fé. Significa dizer que eles viveram e até o último dia permaneceram confiando em Deus. Eles morreram na fé, diz o texto, sem ter obtido as promessas. Eles não viram o sonho se realizar, ainda não. E aí diz mais: vendo-as, porém, de longe, saudando-as, recebendo-as pela fé e confessando e declarando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando eles declaram que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra, eles estão dizendo que, de fato, a pátria deles, a cidade deles, o lar deles, não estava neste mundo. Eles almejavam uma pátria superior, uma cidade superior, um novo lar. E ainda mais está escrito assim, agora no verso 14, porque os que falam deste modo, ou seja, aqueles que se declaram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, eles manifestam estar procurando uma pátria. Verso 16, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial, Deus porquanto lhes preparou uma cidade. Há uma cidade preparada para você e para mim, e pela graça do Senhor nós vamos alcançá-la. Inclusive, um homem de Deus, João, o discípulo amado, quando estava exilado lá na ilha de Pátimos, no mar Egeu, exilado, preso naquela ilha por ser um pregador do Evangelho, João, o discípulo amado, recebeu a visita do próprio Senhor Jesus Cristo, glorificado. E aí o Senhor lhe fez grandes revelações, as chamadas revelações do Apocalipse. E aí, quando você vai ao livro do Apocalipse, nos 2 últimos capítulos, João nos conta o glorioso dia quando ele teve o privilégio de contemplar a cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém, que o Senhor já preparou para aqueles que o amam. Isso é interessante. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, falam da criação de todas as coisas. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22,
apresentam a nova criação, o Éden restaurado, a nova terra. Isto é maravilhoso. E João diz assim, Apocalipse 21, a partir do primeiro verso: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João achou aquela cena da cidade descendo do céu, porque a origem da cidade é celestial. Ela vem da parte de Deus. Deus é o próprio autor, é o originador, é o arquiteto e edificador. João diz assim, essa cidade vem do céu, da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu esposo. João achou aquela cena tão linda, de uma cidade tão pura, tão perfeita, tão feliz, que ele resolveu compará-la a uma noiva, quando vai na direção do seu noivo, no momento da cerimônia do casamento. Vem como uma noiva adornada para o seu esposo. E então João diz assim, ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo, eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E eu leio um dos versos mais lindos da Bíblia que apresentei no último programa. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acredite de todo o seu coração, existe uma cidade maravilhosa assim, preparada por Deus para você e para mim. E um dia, pela graça e sempre pela graça do nosso Senhor, nós vamos alcançá-la. Não perca a sua confiança, não perca a sua esperança. Confie no Senhor, confie na palavra do Senhor. Não se iluda com este mundo, mas creia naquele que diz que preparou uma cidade, que vem para buscar o seu povo e nos dará o privilégio de nela nós vivermos. Vamos orar juntos? Vamos pedir ao Senhor que renove a nossa confiança. Ó Deus e Pai, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, quantas vezes nas dificuldades e lutas dessa vida nós nos sentimos abatidos e desanimados. Mas, Pai, nessa hora te pedimos, renova, Senhor, a nossa esperança, a nossa confiança em Ti e na Tua palavra, que nós sigamos pela fé até o dia, quando contemplaremos com os nossos próprios olhos a cidade maravilhosa que já preparaste para aqueles que Te amam. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus continue abençoando você e toda a sua casa. E tenha sempre com você o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fica com Deus, um abraço, tchau.